O Ministério Sara Nossa Terra apresenta mais uma ministração que vai mudar a sua vida. Feita com amor para você. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso
remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Fala pro teu irmão que está do seu lado. Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo. Faça a diferença, querido. Aleluia. Bom, eu quero falar hoje sobre um tema muito interessante, algo que pode, e eu acredito que vai mudar a sua vida. Por isso, preste atenção em cada detalhe, tudo aquilo que eu vou te falar. O título, você que tem o hábito de anotar, é importante as pessoas anotarem as palavras, porque tem aquele ditado que diz que é melhor uma memória, ou é melhor uma caneta fraca do que uma memória forte, né? Porque é normal a tendência nós esquecermos daquilo que nós ouvimos, e quando você anota, você recorre às suas anotações e você lembra de muitas coisas, né? Então, o título da palavra é Potência Interior, e eu queria iniciar essa palavra dizendo que todas as coisas no universo, de uma forma ou de outra, existe potencial nelas, potencial para elas se tornarem algo, para se tornarem alguma coisa. Todas as coisas têm potência, nas coisas existem para que elas possam ser transformadas. E se você recorrer, não preciso muito além, se você recorrer ao dicionário e você for buscar o significado da palavra potência, você vai ver que potência significa, lá está, capacidade ou possibilidade de desenvolver algo. Que coisa interessante. É a capacidade ou possibilidade de desenvolver algo. Tem um outro sentido, em outros termos, que fala que potência é a rapidez com a qual uma certa quantidade de energia é transformada. Então é a velocidade com que uma energia ela é transformada em alguma outra coisa. Então isso é potência. Por exemplo, para que você grave o que significa potência, eu vou dar um exemplo para você aqui, e depois efetivamente nós vamos entrar na palavra de Deus, para você entender. Você quando jovem, quando garoto, quando garota, você, na época de São João, nas festas juninas, você com certeza, alguma coisa você deve ter soltado. Às vezes soltou uma bombinha, você soltou um traque, às vezes aquele que na minha época eles chamavam estalo de salão, eu não sei qual que é o nome que dá para isso hoje, mas é umas bolinhas enroladas numas trouxinhas de papel, onde você atira no chão e ela estoura, né? Você tem também as bombas nucleares, né? Por exemplo, aquelas bombinhas que nós estávamos falando da festa, são pequenas bombinhas. Você pega um traque, né? Você pega um traque, por exemplo, você acende ele é pequeno, mas mesmo ele sendo pequeno, ele já causa algum dano. Tanto que você não vai estourar um traque na mão, por exemplo, ele pode machucar a tua mão, porque existe ali uma potência concentrada. Se você vê uma bomba nuclear, não é muito grande, ela não é muito grande, mas ela faz um estrago muito, muito grandioso, perto do tamanho que ela é, porque nela tem uma potência concentrada. Se você pegar um combustível de um carro, de um foguete, seja lá de um avião, se você pegar gasolina ou combustível, ele é um líquido. Ele é um líquido é um líquido como outro qualquer, né? Mas ele tem naquele líquido uma determinada potência, que de acordo com que ele está no ambiente certo, de acordo com que ele está no lugar certo, aquele líquido ele entra em combustão com o motor do carro, ali tem o que
eles chamam válvula de admissão, válvula de escapamento, o combustível entra, ele é pressionado, ali ele se transforma, né, do líquido para o gasoso e impulsiona o motor do carro. Né? Então isso é um tipo de potência. Então se você colocar se você colocar água no tanque de algum carro, ele não vai andar, porque não tem potência na água. Para esse fim não, pode ter para outros, mas para esse fim não tem. E o combustível tem. Outro exemplo, se você pegar uma semente, qualquer semente, ela é simples, ela é pequena, mas nela existe uma potência. Só que essa potência só é acionada, ela só é transformada quando ela cai no solo. E quando ela cai no solo, ela morre, ela começa a passar por uma transformação. E aquela semente, ela é como se ela explodisse. É lógico que tem um processo de dias, mas é como se a gente acelerasse uma câmera filmando uma semente, é como se ela explodisse para que venha o embriãozinho dela, o broto, para que ela cresça. Então, em todas as coisas do universo existe potência. Amém? Muito bem. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 1, verso 1. Gênesis, para você que não sabe, significa início. Gênesis significa começo. Não é à toa que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. É Gênesis, porque é o começo. E começa exatamente assim. Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que coisa interessante. Muito interessante essa palavra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra, ela era sem forma. E ela era também vazia. Então preste atenção em algo que eu quero te ensinar. A terra, ela foi criada do nada. Porque no nada tinha potência. Onde há nada, aonde há vazios, existem possibilidades de serem preenchidos. Tudo que aquilo que você ainda não tem na tua vida, tudo aquilo que você ainda não alcançou, eu quero dizer algo para você. Por exemplo, o emprego que você ainda não teve, o salário que você sonhou ainda não teve, às vezes a independência emocional sua, a sua independência psicológica, às vezes tudo aquilo que você precisa ainda, que você sente que tem um vazio, eu quero te dar uma boa notícia nesse dia para você. Se realmente existe esse vazio, levante as mãos para o céu, porque existe a possibilidade de ser preenchido, porque existe uma energia ali, nós vamos aprender isso. Amém? Então, onde há vazio é lugar desocupado, é esvaziado, está aguardando para ser cheio. E eu quero lembrar você de uma coisa, preste atenção nisso que eu vou dizer. Tempos atrás, o que você não tinha e hoje você tem. Se você pegar a tua vida e olhar lá para trás e você começar a analisar, tudo bem que você fala assim, pastor, mas eu perdi tal coisa, mas eu digo de um modo geral, se você pegar uma história, quantas coisas você conquistou, quantos avanços você teve na sua vida? Como que a tua vida, de uma certa forma, às vezes não está aonde você quer que esteja, mas houve um progresso. Houve uma atitude da tua parte. Sabe por que isso aconteceu? Sabe por que às vezes você não tinha aquela faculdade e hoje você tem? Às vezes você almejava por um trabalho novo, você não tinha aquele trabalho e hoje você tem, às vezes 10 vezes melhor que você imaginava. Às vezes você consegue fazer coisas hoje que você não fazia antes. Sabe, posso te dizer uma coisa? Preste atenção nisso. Então, você usou o seu potencial. Da mesma coisa que tudo aquilo que eu disse, que existe uma potência que aciona mecanismos no universo para as coisas acontecerem, existe isso em você também. Por exemplo, é muito interessante, por exemplo, se você pegar um fósforo e se você queimar um capim, ele fica aqui,
Na terra ele fica assim, só cinza, ele fica coisa mais feia. Você fala assim, acabou tudo, acabou. Aí vem a chuva, vem a renovação, e aquilo começa a se transformar, daqui a pouco está tudo verde de novo. As coisas acontecem, o tempo passa e a tendência das coisas é acontecer, porque existe potência nas coisas. Estão me entendendo? Sim ou não? Então preste atenção. Eu sempre falo uma coisa e, por exemplo, eu quero falar alguma coisa que quero compartilhar. Antes, na minha vida, eu não era advogado, hoje eu sou. Antes eu não tinha uma parceria na empresa de leilões judiciais, hoje eu tenho. Antes eu não trabalhava com compra e venda de aeronaves, hoje eu trabalho. E muitos não sabem, mas quando eu saí quando eu me casei, quando eu saí, quando eu cheguei em Cuiabá, eu fui junto com o caminhão de mudança. Eu fui na boleia de um caminhão. Essa é minha vida, é minha história. Eu já vendi roupa de porta em porta, em casa. Eu já fiz muitas coisas que eu queria ter feito e coisas que eu também não queria ter feito, mas eu precisei fazer. Por que eu estou falando isso? Não é para me gabar, não é porque eu sou melhor que ninguém, não. Mas preste atenção. Em determinados pontos da minha vida eu acreditei em mim e eu usei potências que estavam dentro de mim e consegui avançar. Cada dia era um avanço. E nas nossas vidas, eu falo isso para mim, isso com você, com toda certeza aconteceu também. A cada dia foram novos avanços. Só que tem hora que nós nos paralisamos, tem hora que nós ficamos intactos como uma estátua, não conseguimos nem para frente, nem de lado, para lado nenhum. Isso é ruim para nós. Quantas vezes nós limitamos Deus de agir em nossas vidas? Não é porque Deus não age. Como eu sempre digo, Deus é Deus igual para todos. Deus não faz distinção de cor, sexo, raça, nada disso. Deus ele é igual para todos. Só que nós pegamos Deus e colocamos dentro do nosso bolso. Nós colocamos dentro de uma caixa de fósforo, nós limitamos a ação de Deus. Deus ele age grandiosamente em nossas vidas quando nós agimos grandiosamente em nossas vidas. Entende? Conforme aquilo que você pensa, conforme as suas atitudes, conforme você se movimenta, Deus ele acompanha os seus movimentos. Deus, ele te dá oportunidades, ele abre portas para você, mas é você que tem que se estabelecer. Às vezes aparecem oportunidades, às vezes surgem sugestões na sua vida que Deus usou a vida de pessoas para te abençoar, para te dar o melhor. Mas às vezes, por tua limitação, por minha limitação, eu paro, eu não acredito, a minha mente não me deixa trabalhar, eu me escondo dentro das minhas justificativas, porque como nós justificamos, eu tenho entendido, eu não me excluo disso também, quando nós nos justificamos é porque nós não queremos que ninguém toque nenhum ponto, nós queremos ficar naquele estágio que nós estamos. Estão me entendendo? Então nós temos que aprender isso. Gênesis capítulo 1, verso 26. Leia comigo, diz assim. Vou repetir. Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você pode falar amém? Gente, essa palavra aqui ela é tremenda. A palavra de Deus diz que nós somos a imagem e que nós somos a semelhança. Você sabe o que quer dizer semelhança? Quando a palavra de Deus vem e diz que você é a semelhança, não sou eu que digo, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então se você tiver alguma coisa para reclamar e questionar, você questiona com quem escreveu a Bíblia, foram homens inspirados por Deus. Ah, pastor, mas eu não acredito tudo que está na Bíblia. Não, tudo bem. Você não acredita? Problema seu. A bênção é para todo mundo. Quem vai perder é você. Eu não tenho nada, eu acredito. Você não acredita em Jesus?
Jesus veio na Terra, Jesus está na Bíblia. Por que você não acredita? Preste atenção, você é a imagem e a semelhança. Semelhança aqui, a origem da palavra quer dizer homoiomã, H-O-M-O-I-O-T-I-U-M-A, que quer dizer aquilo que foi como algo na essência. Aquilo que foi como algo na essência. Somos a imagem e a semelhança. Por isso que nós temos que reinar sobre todas as coisas. Quando Deus fala que você é a imagem e a semelhança, sabe o que está dizendo a palavra de Deus? A Bíblia diz que você tem a essência de Deus dentro de você. A Bíblia diz que se você tem a essência dentro de você, porque você tem a semelhança, o livro da palavra fala que você tem a essência, algo semelhante a de Deus, eu quero dizer, tudo que é Deus tem, você tem em porção, de acordo com o que você acredita, de acordo com o que você pensa, de acordo com o que você acha. Por isso que a Bíblia, em sequência, ela diz o seguinte, o que ela falou lá? Quer ver? Vou ler novamente. Ela diz assim, né, que somos a imagem e a semelhança, tenham ele, o homem está falando, tenham ele domínio sobre os peixes do mar, tenha ele domínio sobre as aves do céu, tenha o homem domínio sobre os animais domésticos, tenha o homem domínio sobre toda a terra, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Tenha o homem domínio sobre toda a terra. Escute algo que eu vou te dizer. Se você ainda não tem domínio em alguma área da tua vida, é porque falta a semelhança de Deus para a tua vida. É porque você ainda não está governando naquela área. E Deus é um Deus de governo, Deus é um Deus de reinado. Por isso é que nós temos que descobrir aonde nós somos falhos, aonde existem vazios, aonde nós precisamos aplicar a nossa potência e fazer com que nós possamos viver uma vida em plenitude. Que nós possamos realmente externar a semelhança de Deus, não para que as pessoas fiquem sabendo, para você experimentar o melhor da terra. Deus, ele não te dá condenações. Deus, ele não te dá coisas horríveis, coisas que não sejam bênçãos para a sua vida. Deus é um Deus de bênção, e todas as promessas de Deus, e são milhares e milhares que tem na Bíblia para você, são bênçãos que são possíveis de ser alcançadas. Vocês estão me entendendo até aqui? Então, eu também já falei isso, mas eu quero repetir isso aqui que eu vou dizer agora, algo que isso aqui é uma coisa que, quando eu vi isso aqui, entrou na minha cabeça e até hoje nunca mais saiu. Que não existe diferença entre o Deus do rico e o Deus do pobre. Deus é um só, como eu disse, para todos. Só que a mente, as atitudes, o agir do homem que faz Deus ser grande na vida dele ou não. Se Deus é contigo, por que às vezes aquela pessoa que está fora da igreja está sendo mais abençoada que você? Muitas vezes nós questionamos isso. Puxa vida, eu estou na igreja, estou buscando a presença, estou fazendo todas as coisas. E o fulaninho lá, que nem está na igreja, nem conhece a Deus nem nada, olha lá, ele está prosperando a vida dele, como é que está abençoado. Preste atenção em uma coisa. Existem princípios que Deus estabeleceu. Princípio quer dizer início. Princípio quer dizer base. Princípio quer dizer começo. Por exemplo, se você for construir um prédio, eu vou colocar aqui de 30 andares. Você precisa ter um princípio, você precisa ter uma base, você precisa ter estrutura. E o mais interessante de tudo, quando você vai construir um prédio, você não começa o prédio para cima. Você começa o prédio para baixo. Quem já viu o início da construção de prédio sabe do que eu estou falando. As máquinas vêm e começam a cavar um buraco e vai cavando, e vai cavando, e vai cavando. E dali é feito o alicerce, é feito as bases. Como acontece numa casa. Se você vai edificar uma casa, não tem o que nós chamamos de alicerce. A casa você não levanta ela de qualquer jeito. Primeiro você faz uns furos, um tipo de uns canais na terra, né? Afunda um pouquinho e ali você começa a subir a casa dali. Você faz a base, faz a estrutura, ela é mais rígida, mais firme.
Então o princípio é isso que Deus estabeleceu. Então quando se cumpre princípios, e princípio é para todo mundo, preste atenção, princípio é para todo mundo, é para quem está dentro da igreja, para quem não está. Deus não faz distinção de pessoas, e nem quem está dentro e quem está fora. E é aí que você começa a entender. Pessoas que estão lá fora da igreja, estão cumprindo princípios de Deus, estão sendo abençoados. Você que às vezes está dentro da igreja, ouvindo a palavra, dando um de crentão aqui dentro, né? Você está ouvindo a palavra, não cumpre os princípios. Aí você fala, oh, Deus não me ama. Não é que Deus não te ama. Deus, um dos atributos dele é imutabilidade. Deus, ele não muda. E como ele estabeleceu o princípio, você tem que cumprir os princípios. Qual que é a diferença? A diferença é você estando dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, você vai ter mais conhecimento de Deus e você tem condição de se expandir muito mais e de você explodir como pessoa, como que todas as áreas da sua vida sejam abençoadas. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Preste atenção em alguma coisa. Então você é a imagem e a semelhança. E Jesus, ele vem... Isso aqui é incrível. Jesus, depois que ele foi batizado, que ele foi tentado no deserto, Jesus começa a pregar. Antes disso, você quase não vê a passagem de Jesus na Bíblia. A partir do Novo Testamento, o evangelho que conta a história de Jesus, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, conta a história de Jesus. Todo feito dele aqui. Antes disso, no Antigo Testamento, você quase não vê a passagem de Jesus. E você não vê registros de Jesus fazendo milagres. Perdão, estou falando errado aqui, desculpa. Perdão, estou falando errado. O que eu quero dizer não é do Antigo e do Novo Testamento, eu quero dizer Jesus antes de ser batizado. Jesus antes de ser batizado. Antes de 30 anos, Jesus, você não vê na Bíblia ele fazendo milagre, curando pessoas, você não vê. Quando começa o ministério dele é quando ele é batizado por João Batista. E quando ele é batizado, ele foi levado, aí começa o ministério dele. E aí é o ponto que eu quero chegar. Tá? Então desconsidera que eu falei questão do Novo e Antigo Testamento. Na verdade eu confundi as etapas. Eu estou falando de Jesus antes do ministério dele, dos 30 anos para trás, e Jesus dos 30 anos para frente. 30 anos para frente começa o ministério, começa a fazer milagre, começa a fazer todas as coisas. Antes não. E o que eu quero dizer é o seguinte. Então Jesus é tentado, aí Jesus ele faz a primeira pregação dele. Está lá em Mateus capítulo 4, verso 17. Mateus 4, 17. Se você puder abrir, Mateus 4, 17. Lá fala assim: arrependei-vos. Fala comigo, fala assim: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sabe o que significa arrepender? Jesus podia falar tantas coisas, né? Mas ele chega para todo mundo. E muitas pessoas relacionam se arrepender no sentido assim: ah não, Jesus mandou arrepender porque ele é pecador, Jesus mandou arrepender porque ele está cheio de erro. Não, não é isso. O arrependimento aqui, o arrepender aqui, vem da palavra que você já deve ter ouvido falar, em metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mentalidade. Que coisa, olha aqui. Então é como se Jesus chegasse e falasse assim: mude a tua mentalidade, porque está perto o reino dos céus. Mude a tua forma de pensar, porque está perto o reino dos céus. Mude a tua forma de enxergar o mundo, porque está perto o reino dos céus. Porque hoje o reino já é estabelecido, já está à nossa presença, as bênçãos de Deus, Jesus já pagou um preço na cruz. Nós não temos que ficar mais sofrendo, sacrificando. O sacrifício já foi pago na cruz. Cruz hoje não significa sacrifício, aprenda isso. A cruz do Calvário significa para nós vida, significa vitória, é diferente. Porque o sacrifício já... Nós como falhos, como homens adâmicos, né, pecadores, quando Jesus vem, ele já levou com ele todos os pecados, todas as transgressões, já levou tudo. Então, hoje você não fala, oh, eu sou um pecador. Não, hoje você é um vitorioso, porque Jesus já pagou todos os pecados. Então, Jesus ele vem e fala assim: você quer o reino? Você quer o reino? Você quer o reino de Deus? Você quer viver em plenitude? Você quer todas as bênçãos? Então arrepende. Não é joelho no chão. É mudança de mentalidade.
E Jesus sabia que se o povo não mudasse a mentalidade, como é que ia experimentar o reino nas coisas de Deus? Então mude sua mentalidade para receber o reino de Deus. Isso é um princípio. Isso é uma base. Aí voltando ao que eu estava falando, isso é um alicerce. Começa daí. Se você não pode ser daquelas pessoas que ficam assim, não, Deus vai me abençoar. Não, Deus vai me abençoar. Não, eu estou esperando. Não, ixi, Jesus amado, como eu já ouvi, né? Não, eu estou esperando em Deus. Não, Deus vai me dar uma resposta, Deus vai fazer na minha vida. E o cara está tranquilo, não, Deus vai fazer. Preste atenção em uma coisa que eu vou te falar. São princípios. E você precisa entender, você precisa mudar. E eu quero te falar algo aqui, preste atenção nisso, que eu vou te falar. Se você quer mudar os frutos, primeiro você tem que trocar as raízes. Amém ou não? Vou repetir. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Tem uma árvore pequenininha que eles utilizam uma técnica. Você pega, por exemplo, uma semente. Eu vou dar um exemplo aqui de laranja, uma laranjeira. Você pega sementes de laranja e você planta em pequenos vasos pequenos, né? E você começa a cultivar. E ela começa a crescer, não muito, ela começa a dar algumas laranjas não tão grandes, pequenas, que é a técnica do bonsai, né? Que você tem um ambiente pequeno ali para as raízes, então elas começam ali a se alimentar. E o interessante é que o bonsai é o seguinte, você olha um bonsai, ele tem uma laranjeira, que eu estou dando um exemplo, ele tem caule de laranja. Se você olhar as folhas são de laranja. Se você pegar uma laranja, não dão muito pouquinho e as frutas não são tão grandes, ela dá laranja também, do mesmo jeito que as outras, só que é pequena. Aí eu te pergunto, se você pegar a mesma semente e colocar num solo bom, num solo fértil, onde as raízes podem se propagar, podem ir a fundo, as laranjeiras são grandes. Elas não foram feitas para serem pequenas. As laranjeiras não foram feitas para ser pequenas. Embora você pode fazer delas coisas pequenas. Vocês estão me entendendo? Você pode fazer para ela coisas pequenas. Ela acaba se tornando, você pode fazer com que ela se torne pequena. O que muda? O ambiente. Quando aquele vaso pequeno, presta atenção, as raízes elas vão crescendo, chega no ponto que elas paralisam. E as raízes, que elas captam o alimento do solo, aquelas raízes do bonsai, ela capta a água que ela precisa. As raízes, elas se alimentam ali por intermédio das raízes. As raízes é a fonte alimentadora. As raízes é que nutrem para que ela cresça, para que ela apareça e para que ela frutifique. Então ele está puxando, as raízes estão puxando ali. Só que, de acordo com o que vem, e na quantidade que vem, e o tanto que vem, é o que vai determinar a grandeza daquela laranjeira. Só que o ambiente é pequeno. O ambiente, ele é micro, porque os vasos são pequenos. Então o que acontece? Ele não tem muita coisa para puxar. Preste atenção, quero fazer um paralelo aqui com você, para você. Na nossa vida, nós vivemos de ambientes. Nós vivemos cercados por pessoas e por circunstâncias e por situações. E você começa da mesma forma capturar com as suas raízes, seja na alma, seja no seu pensamento, nas suas emoções, você começa a pegar daquilo que te cerca, porque é o teu mundo. Um bonsai tem um mundo, a laranjeira no bonsai tem um mundo, e aquele mundo das raízes é o mundo dela, então ela capta ali. E ela se desenvolve e ela se torna, do que ela se tornar, o resultado dela é de acordo com o que ela recebe. Vocês estão me entendendo? O resultado dela é de acordo com o que ela recebe. Na nossa vida é diferente. São familiares, são pessoas, são esposos, são filhos, são ambiente de trabalho, é tudo onde você vive. São os livros que você lê ou que você não lê. Então você começa a capturar informações, você começa a capturar, não, esse aqui você vai pegando. Isso aí torna você. Aí vem a pergunta. Será que da forma com que você está hoje, será que é a forma com que realmente você deveria estar? Será que aquela laranjeira do bonsai,
Será que se ela pudesse pensar, ela falava assim, puxa vida, eu sou tão feliz, olha aqui, eu tenho folha, fruto. Será que Deus olhando para aquela laranjeira do Mozart fala assim, às vezes meu filho está vendo isso aí, ele não sabe o que eu tenho para ele. Às vezes ele está se contentando com tantas coisas e ele não sabe o que eu tenho para ele. Vocês estão conseguindo me entender o que eu quero passar para vocês? Vocês estão conseguindo captar? Então, um ambiente que você vai capturando as informações, que você vai capturando a tua vida, as suas programações, que você vai jogando para dentro de você, determina quem você vai se tornar. Por isso que Jesus falou metanoia, por isso que Jesus falou arrependei-vos, mudança de mentalidade, porque quando nós mudamos a nossa mentalidade, fala, não, isso aqui não pode ser assim, eu quero... Não, tem condição de melhorar nesse ponto aqui. Não, eu tenho essa falha aqui, mas eu vou melhorar aqui como pessoa nisso aqui. Não, eu não aprendi sobre aquilo ali. Não, mas eu vou aprender aquilo ali. Não, estão falando que eu sou muito pequeno, que eu não vou virar nada na vida. Não, mas eu vou virar sim, porque eu tenho a essência de Deus dentro de mim e eu acredito no meu potencial, eu já consegui fazer isso, eu já fiz aquilo, coisa que eu não fazia antes. Quantas coisas você não fazia antes que você faz hoje? Estão me entendendo? Donald Trump é um cara, Donald Trump é um cara que tinha o patrimônio dele mais de 2 bilhões de dólares. E ele perdeu tudo que ele tinha. Tudo, cada centavo. E sabe o que é mais interessante? Não se passaram 2 anos. Ele conquistou tudo de novo. E muito mais do que ele tinha. O que ele fez? Eu não sei, exatamente eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Ele fez coisas novas, ele fez coisas inovadoras, ele foi ousado. E a mente dele, com certeza, sabia que ele podia chegar lá. Gente, eu estou falando tanto em mente para vocês, é porque foi a primeira pregação de Jesus, arrependei-vos, porque está próximo do céu. Mude de mentalidade, porque senão você não vai viver o reino. E reino reino, vem de reinado, vem de reis. E onde há reinado, onde há rei, existe governo, existe organização, existe abundância. Por isso que você não tem que aceitar menos que isso. A Abílio Diniz aconteceu a mesma coisa. Vocês que conhecem que é dono de todo o Pão de Açúcar, do Extra e etc, etc. Ele faliu. E hoje ele se levantou milionário de novo, em pouco tempo. Eu admiro essas pessoas. Não pela questão, pode ser em qualquer área, porque a mente da pessoa faz ela se levantar grande de novo. E nós somos tão pequenos às vezes, e Deus olha para você e fala, puxa vida, meu filho que era para ser uma laranjeira florida, bonita, cheia de frutos, grande, num solo fértil, que não ia produzir muito, virou um bonsai. Bonitinho, igualzinho, produz, dá fruto, tem tudo, mas não cresceu, não evoluiu. E às vezes nós temos uma mente tão pequena, principalmente para os homens, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Não estou falando que você não deve fazer, mas olha como é que a gente trabalha a nossa mente. Quando você vai no restaurante, principalmente os homens, não é não que as mulheres quando vão no restaurante está com o marido, ou está com a esposa, ou com o namorado, elas querem simplesmente sentar e olhar lá e pedir. Mas o homem ele pega o cardápio, observa, se você for mulher, observe isso aí. O homem ele pega o cardápio, a primeira coisa que ele corre, os olhos, é na coluna da direita. É verdade. Na coluna da direita, porque na coluna da direita é onde já está o preço. Aí ele olha lá e vê aquele filé mignon ao molho, um exemplo, ao molho branco. Aí ele vê lá, puxa vida, para R$2,50. Ele fala, amor, eu acho que isso aqui, acho que não deve ser muito bom não, eu acho que o meu estômago não está muito bom. Eu estou brincando. Mas é verdade, acontece desse jeito. Né? Então a gente olha a coluna da direita. Você quer uma tarefa? Quer uma tarefa? Vai no restaurante, pede o que você gosta e não pergunta nem o preço. Mas vai preparado, lógico, né? Pelo menos uma vez. Faz isso pelo menos uma vez na tua vida. Vai lá, leva a tua família. Pede, nem se preocupa com o preço. Pede o que você quer pedir, pede tudo e depois você paga. Depois você chora depois. Entendeu? Você chora depois. Você chora depois. Então você faça
Eu tô falando isso aí porque o tanto que a gente é condicionado. E a gente é condicionado mesmo às coisas. Não que você deva ser descontrolado, não é isso. Eu tô falando como é que é a nossa mente, tô falando de mente. Né? Ouça isso que eu quero te falar. Amém? Preste atenção nisso. Uma força sobrenatural trabalha para te impulsionar para o crescimento. Se você não entendeu, eu vou falar de novo. Uma força sobrenatural trabalha para te impulsionar para o crescimento. Isso é a potência que há dentro de você. Deus quer que você voe. Deus quer que você voe. Deus quer que você voe. Voe, meu irmão. Voe, meu irmão. O que está te impedindo? Não deixe as pessoas roubar a sua fé. Você está proibido. Você está proibido de desistir de qualquer coisa que você quer. Não, porque eu não sou ninguém para te proibir, não, mas eu te proíbo em nome de Jesus. Não é no meu nome, não, em nome de Jesus. Porque Deus é pleno e Deus quer plenitude para você e Deus quer te ver grande. Ninguém vai falar que você não pode. Deus te diz toda manhã. Deus coloca o sol no nascente. Deus te dá o despertar toda manhã. E com ele lá no trono dele, ele deve falar assim: vai, meu filho, porque eu estou torcendo por ti. Porque você é muito maior do que você pode enxergar. Você é muito maior. Eu acho que Deus deve olhar lá do trono dele e falar assim: vai, meu filho, ele deve ficar na torcida e falar assim: você pode, você pode, você pode. Eu acho que a gente tem a decisão. Deus não vai interferir. Deus nos deu o livre-arbítrio, a escolha. Por isso que Deus não vai te interferir. Por isso que é você que vai ter que decidir, é você que vai ter que agir. Eu acho que cada vez que você se impulsiona para o caminho, para aquilo que Deus quer para a tua vida mesmo, e são coisas grandes, eu acho que Deus torce por você e fala: agora vai. E quando você, isso é incrível, e quando você se levanta para fazer alguma coisa, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer. Jesus, no meio do vendaval, no meio do mar, ele fala: venha, Pedro, venha. E Pedro, naquele instante, ele olhou para Jesus e ele deve ter falado assim: eu vou. Jesus está me chamando, eu vou, por que eu não vou? E ele foi. E ele começou a caminhar sobre as águas. E na hora que ele começou a duvidar, na hora que ele começou a titubear, ele começou a afundar. Porque ele começou a olhar para baixo. Mas quando ele estava com o olhar em Jesus, olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Incrível isso, né? Quando nós acreditamos, isso é fé. Quando você acredita em algo, e para você acreditar, não é coisa que... você tem que acreditar em coisas que não são aquelas que são possíveis somente. Você olha, às vezes a pessoa está falando: não vai dar certo, você não vai conseguir, isso não é para você. Às vezes até você mesmo. Até pela história que você tem, pelo sofrimento, por tudo que você já passou. Às vezes você fala assim: mas será? Deixa eu te falar um negócio. Você está proibido de falar será também, duvidar no seu coração. Não pensa, haja. Não pensa, faça. Faça a história da tua vida. Faça o destino se cumprir na tua vida. Quando você está vazio e você não tem algo, você está pronto para receber uma potência. Queridos, cada coisa que você não tem na tua vida, eu acho que Deus vibra lá em cima e fala assim: agora a glória de Deus vai ser movida sobre um filho meu. É isso. Porque você está vivendo em plenitude numa área da tua vida, está tudo bem. Mas se você não está vivendo, eu quero dizer, ali é que vai agir a potência de Deus, a potência tua, que Deus está dentro de você por meio do Espírito Santo de Jesus, está dentro de você. Vai agir para que você faça as coisas. Marcos capítulo 4, verso 26, diz assim, eu já estou encerrando. Marcos 4, 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse sua semente à terra. Depois dormisse e levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Não sabe ele como. A terra por si só frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E o verso 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa.
Você pode falar amém? Eu quero dizer algo para você. Olha que palavra interessante. O reino de Deus é como se o homem lançasse. Quem que lança a semente? Não sou eu. Não sou eu assim. A minha parte sou eu. Mas a tua parte não é Deus que vai fazer. É você. O lançar da semente é teu. A semente é tua. As habilidades, a potência é teu. E é você que tem que colocar isso à prova. Porque como Deus vai agir? Deus está numa semente, por isso que quando você purifica, ela explode, ela cresce. Deus está no universo, Deus está na natureza. E depois dormisse. Então você faz a tua parte. Aí você descansa e fala, Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Lancei a semente, está aqui. Fiz a minha parte, entreguei os meus currículos, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu dei o meu melhor para que isso acontecesse, está aqui. Agora é a tua vez. E aí a palavra diz assim, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, e não vai saber mesmo. Por isso você tem que fazer a tua parte, porque a parte de Deus não lhe compete. A parte de Deus, quando você faz a tua parte, Deus ele age. E não importa como. Como é que acontece o milagre? Eu não sei. Eu vou fazer. Por exemplo, eu como pastor, se tem algum enfermo, eu vou orar pelo enfermo. Aí ele vai levantar, ele vai ser curado? Não sei e não quero saber. Eu vou orar por ele. Eu vou impor a mão sobre a vida dele e vou liberar uma palavra sobre a vida dele. Se Deus usar a minha vida e se a fé dele for suficiente, ele vai ser curado. Estão me entendendo? Então, tem a parte que lhe cabe e tem a parte que é de Deus. Não se preocupe com isso. Aí a terra por si só frutifica. Aí vem o processo. Primeiro a erva, a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Amém. O grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, aí você manda a foice. Aí você é época da chegada da colheita. É assim. Isso é o reino. Isso é a forma com que Deus trabalha. Está tudo dentro de você. Está tudo dentro de cada um de nós. Por isso que eu quero te dizer, você pode, eu quero te dizer, você vai conseguir e você vai explodir como uma semente, você vai explodir como uma bomba nuclear, porque você é uma bomba nuclear. Você vai liberar a potência que está dentro de você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E o Espírito Santo de Deus é Deus. E Deus está dentro de você. E a palavra de Deus que diz que nós lemos que você é a imagem e a semelhança, a essência de Deus. Gente, se você não entendeu nada do que eu falei até agora, aprenda uma coisa. A essência de Deus está dentro de você. Vou repetir. A essência de Deus está dentro de você. A essência de Deus está dentro de você. Com amor, com afeto, mas com o poder dele também, com a grandiosidade dele também. Tudo está dentro de você, querido. Então para de chorar, para de se lamentar. Chore 3 dias só. Não vai chorar mais que isso, não. Chore 3 dias e caminhe. E vai para frente. E marche, marche, marche. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus objetivos. Eu sei que às vezes mete medo aquilo que você tem que enfrentar. Isso é natural. Isso é natural. Mas eu quero dizer, não existe desafio se não for maior que você. Porque aquilo que não for maior que você não é desafio. Não tem vitória. Só tem vitória onde tem competição. Só tem vitória onde tem luta. Só tem vitória onde tem o Filho de Deus, aonde você vai. E eu creio nisso, que você pode. Você pode. Eu creio que você é uma pessoa grandiosa, que você é a imagem, é a semelhança de Deus e que você vai liberar essa potência. Gente, um traque, um estalo de salão, sei lá como é que chama isso, não é nada. Mas a gente vai comer um traque, tem potência. Uma gasolina tem potência, ela transforma. A potência que é dentro de você vai transformar a tua vida. A potência que é dentro de você vai fazer com que você enxergue
de uma forma diferente. Amém? Amém. Que Deus possa te abençoar grandemente. Eu espero que essa palavra seja uma palavra que possa, não simplesmente ser uma palavra, possa ter edificado e que realmente venha trazer transformação para a tua vida. Transformação. Deus não é um Deus da pequenez, Deus é o Deus da grandiosidade. Basta você olhar todas as coisas que nos cercam, tudo de Deus é perfeito. As coisas de Deus são grandiosas. Você pega o mar, o oceano, é muito grandioso. Você pega todas as coisas. Deixa eu, uma curiosidade aqui, interessante, né? A Bíblia diz assim, não sei como é que exatamente ela diz, mas olha que coisa interessante. Os rios, todos os rios correm para o mar. Todos. Todos os rios correm para o mar. Só que ele nunca se enche. Você já pensou nisso? Todos os rios que existem sobre a face da terra correm para o mar. Só que o mar nunca se enche. As coisas de Deus são perfeitas. Você basta olhar as rosas, olha as flores, olha os campos, os bosques, olha as cachoeiras, olha as minúcias, os pássaros, olha cada detalhe, desde os vulcões, tudo que há, os ventos, os tempos, as estações do ano, os inverno, primavera, verão, as coisas que acontecem. Deus é muito grande, Deus é perfeito. E a essência dele está dentro de você. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente com essa palavra. E eu creio. E você vai falar para mim assim, pastor, eu fui abençoado e a minha vida mudou depois dessa palavra. Amém. Deus te abençoe, queridos, e que você possa ter um excelente dia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, nos chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Fala pro teu irmão que está do seu lado. Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo. Faça a diferença, querido. Aleluia.